Doutor, vamos começar aqui. Eu queria que o senhor falasse para nós como que o senhor começou na advocacia criminal, como é que funciona o marketing, precificação, honorários, captação de cliente. Eu queria que o senhor falasse para nós do início, como é que é ser advogado criminal nessa grande cidade. Comece a se falar para nós como que o senhor... O que, Como que que eu levou virei advogado, o que, o que levou o senhor a virar advogado e vir para a área criminal, doutor? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu nunca tive dúvida vocacional. Já na faculdade, eu sou formado por Campinas. Eu sou de Campinas, sou do interior. Bacana. Eu não tive dúvida. Eu falei, eu quero ser advogado. Eu entrei na faculdade, primeiro ano, eu sabia que eu queria ser advogado já. E eu me apaixonei pelo direito penal. Já no primeiro ano, lá na grade, tinha direito penal, eu me apaixonei. Eu falei, porra, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser advogado criminal. Porque a defesa da liberdade, a defesa do homem, ali, daquela pessoa oprimida, era uma coisa que me atraía. Não era uma coisa que eu amava. Falar, poxa, eu amo isso. Eu não amo direito, assim, gostava de tributário, gostava de civil, gostava de outras áreas, mas falava, o que eu amo é o penal. O que eu amo é esse debate. É defender aquela pessoa que está oprimida pelo Estado, está ali naquele momento de sofrimento, naquele momento de angústia. Era isso que me atraía. Então eu não tive dúvida. Eu falei, eu vou ser advogado criminal. O que era o contrário de que muita gente fazia. Porque eu entrei na faculdade em 2005, formei em 2010. Então já era uma época que o concurso era a maioria. Todo mundo falava assim, eu quero prestar concurso, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, quero ser isso, quero aquilo. Eu não, eu falava, eu quero ser advogado. Os caras falavam, pô, Matheus, você é um otário. Como que você vai pra essa área? área? Isso, pô, falava, vai prestar concurso. Não, o pessoal falava, Matheus, você é inteligente, você devia ser juiz. Vai prestar concurso. O cara falava isso pra mim. Falava, você é inteligente, você tinha que a inteligência é sinônimo de ser juiz. Era isso, o pessoal falava isso pra mim. Eu falava, não, eu quero ser advogado. Eu sempre quis ser advogado. Daí, eu arrumei uma namorada lá pelo segundo, terceiro ano, lá em Campinas, né? Ela, uma família tradicional lá, jurídica, e ela sempre quis falar, sempre falava assim, eu quero fazer mestrado, doutorado na USP. E eu fiquei com essa ideia na cabeça. Eu falei, pô, vou me formar, vou tentar passar lá no concurso do mestrado e doutorado e vou pra São Paulo. E eu fiz isso. E planejei, deu meio certo, meio errado algumas coisas, mas deu certo. Então eu nunca tive a dúvida. Eu sempre falei, eu quero ser advogado, eu vou seguir esse caminho, eu vou fazer o mestrado, vou fazer o doutorado e vou ser advogado de São Paulo. E vim pra cá, sozinho, abri meu escritório, comecei em Campinas, fiquei um ano em Campinas, advogando em Campinas. Assim, começo da advocacia criminal, a gente sabe, é sofrido. Nossa senhora, meu Deus. Chorava, sem dinheiro, eu tinha um carro velho, sem ar-condicionado. Pra arrumar cliente, uma dor de cabeça. Chegava na audiência pingando, suado. O cara falava, o juiz falava que advogado que é esse, pô? Criminal. É criminal, essa cara desse cara. E eu consegui um cliente com indicação de professor, comecei a advogar lá em Campinas, peguei o primeiro caso, comecei a pegar vários. Comecei na execução, tinha casos de instrução, né, de conhecimento, mas muita execução, que é o começo do advogado. Isso. Lembrar que naquela época não tinha Google Ads ainda, hoje o pessoal faz Google Ads. Muito fácil. É muito mais fácil. Naquela época não tinha que começar a raiz mesmo, na porta da cadeia lá, pegando os pipas dos caras com o nome e a matrícula e chamar os caras. Era assim. Pra quem não sabe, pra quem tá aí, eu já entra no Google Ads e fiz o anúncio. Meu, era isso que a gente captava, né? Chegava na cadeia, os caras vinham com os pipas, botavam no vidro, eu passava os pipas com o nome dos presos, você anotava, voltava pra administração e chamava os caras. E deixando claro que pipa aqui não é o de empinar. Não é o de pipa empinar. Aqui é o recado. Isso, doutor, eu preciso de um advogado. Isso, pra quem não sabe, pra quem não conhece a linguagem aí da cadeia. É a linguagem criminal. O pipa, eles pegam um pedaço de papel, porque eles têm direito até papel de carta e caneta. Eles pegam um pedacinho de papel, escrevem um recadinho, geralmente eles mandam pro advogado no pipa com o nome do cara e a matrícula. E daí você recebe aquilo, os caras ou eles põem no vidro, ou eles te passavam pelo buraquinho. Eu tenho até uns guardados até hoje lá, vou mandar enquadrar. Tem bastante. Passava aí, você fazia uma listinha e chamava os caras na administração. Foi assim que eu comecei. E você começa cobrando baixo. Você não vai ficar rico. Não. Né? Ficar rico com mês de advocacia igual os caras. Não é assim. Comecei assim, daí eu passei no mestrado aqui, eu vim pra São Paulo. Daí eu falei, pô, vou recomeçar em São Paulo advogado, depois de um ano. Abri o escritório aqui também, lá no centro, na pior sala possível. Imagina uma sala muito ruim. Era minha. É nossa vida, meu irmão. Começa assim, cara. É nossa vida. O pessoal hoje quer começar por cima, quer começar já milionário. Eu quero ter uma sala na Faria Lima. Não, meu, não é assim. Vai. Até porque você vai aprender muito nesse começo. Vai. Né? Esse começo te ensina muito o que é advocacia, qual é o aspecto humano da advocacia, qual é o aspecto técnico. Eu aprendi muito nesse momento. Eu aprendi muito mais os primeiros 3, 4 anos da minha advocacia do que eu aprendi nesses outros 9 que eu tenho trabalhando para rico. Entendeu? Aprendi você trabalha para aquela pessoa pobre que tá te pagando ali R$100 por mês, sofrendo, réu preso, ferrado. Eu falo, no primeiro caso, foi um caso de tráfico. E todo mundo que está no começo, você quer aprender, né? O erro do advogado iniciante é querer pegar o caso para aprender sem cobrar muito, né? Era um caso de tráfico em Bragança Paulista, eu cobrei R$3.000 pra fazer aquele caso. De tráfico. De tráfico. E eu impetrei 8 habeas corpus nesse caso.
Consegui soltar o cara depois de 1 ano e meio preso, consegui uma pena boa pra ele. Tá mas bom. o cara preso em Campinas, com casa em Bragança, e eu morando aqui em São Paulo. Cobrei 3 mil reais. Meu Deus. Busão, indo de busão, gastando Jesus. busão. Eu paguei pra trabalhar no caso. Claro. Eu tinha o meu carrinho velho, mas eu ia de busão pra não pagar pedágio. Pedágio era um absurdo, já era Não naquela ia época. comportar, né? Não ia comportar nesse valor. Esse caso me ensinou muito, mas daí eu aprendi. Falei, bom, eu tenho que cobrar. Você não pode ficar sem cobrar, você tem que cobrar um valor justo do seu cliente. Que te remunere também. Porque o advogado tem que ser remunerado pelo serviço dele. Né? E muitas vezes o advogado novo ele não pensa nisso. Ele fala, vou pegar o caso aqui para aprender. Outro dia, apareceu um aluno. Eu dei aula há muitos anos, dei aula aí quase 10 anos, parei em 2020. Mas assim, apareceu um aluno para mim anteontem lá no escritório falando isso. Eu peguei um caso e não cobrei. Eu falei, meu amigo, pegou 4 processos de uma moça e não cobrou. Eu falei, cara, como você vai não com cobra, isso, né? cara? Como você... E a mulher chapuletando ele e falou que vai dar uma OAB contra ele agora. É assim que funciona. Eu falei, porque não te respeitou, porque você não cobrou. Quando você não cobra, isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo, o cliente não te respeita. Mas, doutor, só um parênteses. A gente, né, principalmente, o senhor teve o privilégio de estudar na PUC, né, de fazer doutorado na USP, pós na USP, mas nem todo mundo tem esse privilégio, nem, poucos colegas têm esse privilégio. E mesmo assim, acredito que não deve ser tão diferente, claro, falando da USP, da PUC, são faculdades um pouco mais renomadas, mas a gente não tem muita preparação nas faculdades, na graduação, para esse tipo de situação, né, doutor? Para advocacia nenhuma. Tá, graduação. Para precificar, para saber. Zero. Então a gente não tem. Tem algumas hoje que preparam um pouco melhor, GV e IBMEC, que são faculdades de elite. USP, PUC, 7, 8, tá no mesmo padrão. A USP e PUC, ela prepara o cara para ser um acadêmico. Não prepara para o mercado de fato, prepara alguém que vai para academia. Perfeito. E as outras faculdades preparam alguém que vai cair no mercado, mas não preparam necessariamente para advocacia. O advogado tem que buscar isso por fora. Eu aprendi na marra. Hoje em dia você tem curso sobre isso, tá mais fácil. Mas a gente, na nossa época, a gente aprendia na marra. Como administra, como faz o caixa do escritório, como recolhe imposto. Um aluguel atrasando. Aluguel atrasando. Uma net atrasando. Aí você aprende a ser matemático. Não, né? Você tem que fazer matemática com aquele dinheirinho que você tá recebendo ali para encaixar tudo. Meu carro começou a quebrar, eu fazia muito Casa Branca, essas casinhas interior, né? E daí o carro, uma hora o carro não aguentou. Claro. Começou a quebrar. Quebrou comigo na estrada várias vezes. Você falou, nossa, quebrou essa porra desse carro, vou ter que pagar pra arrumar agora. Onde que eu vou tirar dinheiro? O começo era assim. Desse Fui jeito. pegando e tal. Depois de um tempo já apareceu o Google Ads. Eu fiz durante muitos anos o Google Ads. Até quando era proibido. Eu fiz porque eu precisava pagar as contas, precisava comer, não tinha como sobreviver. Fiz, hoje tá liberado, hoje é liberado pela OAB, mas eu fiz na época que não era liberado. Mas assim, eu falo assim, a advocacia ela é uma construção de tempo. Você tem que ter um tempo até você virar um advogado de verdade, virar um bom advogado, ter bons clientes. O cara desse forma, ele quer ficar rico em 1 ano. Não é assim que funciona. A não ser que você fizer merda. Eu tenho colegas que fizeram merda. Mas não fica só rico, né? Você fica rico e possivelmente vai responder. Isso. Se não for preso. Não, eu tive um colega, eu conheci ele na cadeia, também lá fazendo cadeia. Eu tava lá na merda, ganhando dinheirinho, e o cara de repente tava numa BMW. Normal. Do nada, relogião, Alexa, fala. O cara com 2 anos de formado, passou uns meses, cadê o fulano? Foi preso. Operações da vida. Então, Operações da vida. Daí tal, beleza, tal, daí eu conversei com ele, até divulguei pra ele, mas você vê, o cara tá fazendo errado. O cara que vai fazer o certo na advocacia, ele vai demorar um pouco pra ganhar dinheiro. E é o normal, né, E é o doutor? normal. Então, assim, eu falo muito, o pessoal mais jovem tá se formando agora, às vezes tá nesse ímpeto, fala, não, eu quero ganhar muito dinheiro fácil, quero ficar rico rápido. Não é assim. A advocacia é tempo. Plantação. Você planta agora pra colher lá na frente. Plantação. Fala assim, eu comecei a ganhar dinheiro de verdade na advocacia depois de 5, 6 anos. Foram 5, 6 anos penando, assim, mas penando mesmo. É o prazo limite pra nós começar a sobreviver. Porque assim, eu tava assim, falar, vou desistir, vou prestar concurso, pensando isso. Vou voltar ao concurso. Vou voltar ao concurso. Vou seguir as ideias dos meus amigos. Todos meus amigos concurso. E todos, a maioria desistiram. E não se deram bem na advocacia também. Porque o cara, o que acontece? O cara que fica em cima do muro, ele não é bom em nada. Não. Então muitos ficaram nesse em cima do muro, nem advogado, nem... E daí hoje não estão fazendo mais nada no direito. Eu falo assim, se você vai ser advogado, abrace a advocacia, saiba dos percalços que ela tem. E abrace uma área, né, doutor? E abrace uma área. Isso, vai especialização, não vai ser generalista. Não se especializa, você é criminal, você é trabalhista, você é civilista. Abraça uma área e abrace a advocacia. Fale, eu sou advogado. Porque daí você vai em todo lugar, você não vai falar, sou concurseiro. Não, você fala, eu sou advogado. Não, eu sou advogado. Meu cartão, se precisar, eu tô aqui. E as pessoas vão te ver como advogado. Porque o erro, muitas vezes, da pessoa que tá em cima do muro é o quê? Ele estuda pro concurso à noite e de dia ele meio que advoga nos casinhos. Mas ele não é um advogado de fato, ele não se entrega à advocacia. E a advocacia, ela é uma esposa exigente.
Ela Muito. exige muito Muito. de quem se casa com ela, especialmente a advocacia criminal. Eu digo, a advocacia criminal é a esposa mais exigente, ela vai te Verdade. exigir sua vida. Verdade. Né? Porque tem cliente que me liga de manhã, às 5 da manhã, às vezes tem um flagrante pra você fazer de madrugada. Você tem Semana que- passada tocou, assim, falar, Matheus, você já é um advogado, já tinha te conhecido, você não faz mais flagrante. Lógico que eu faço. Tocou o telefone, meu, tem que ir. Eram os coreanos presos, Maravilha. não falava nem português, um puta Vamos rolo. lá. Vambora. Vamos pra Entendeu? delegacia. Então, advogado é assim. É essa a vida. Então, quer dizer, essa aqui é a vida do advogado. E você tem que abraçar isso, saber como é essa vida, saber o aspecto humano, que é você muitas vezes ouvir o cliente, atender, conversar. Tem a parte técnica, é importante você conhecer muito bem a técnica, mas é importante também ter esse lado humano. Saber atender, conversar, ouvir, a pessoa tá sofrendo. Lógico, cara, não, é, o que eu falo, não seja babá de preso. Isso. Não é isso, não ser babá de Não. bandido, entendeu? Acho que esse é o ponto Tem que ser importante. leal, né? Tem que ser leal, mas tem que ser e leal justo. e justo ao cliente, leal. Leal e justo. E entender que aquela pessoa, por mais que no passado, no pretérito, ela tenha sido alguém talvez que oprimiu, alguém que cometeu um crime, naquele momento que ela tá ali sendo acuada pela justiça criminal, ela é uma oprimida, é uma pessoa sendo oprimida. E a família também, de certa Claro, forma. lógico. Né, por esse sistema de justiça. Porque Claro. tem todo o aparato da polícia, o aparato do Ministério Público, o Poder Judiciário, e tá lá a família sozinha com o cara e o advogado. Vocês enfrentando tudo Contra isso. uma verdadeira máquina, Máquina, né? uma máquina enorme, assim, com dinheiro quase infinito, Infinito. com poder quase infinito, que é o que o Quaresma falou um pouco É ali isso no aí. vídeo dele.